Bom dia, caros alunos e alunas, bom dia a todos os tutores e tutoras. Meu nome é Edson Elias de Moraes, serei seu professor da disciplina Ética, Política e Sociedade. Minha formação é em Ciências Sociais, com mestrado, com graduação e mestrado na UEL e sou doutorando pela Universidade Estadual de São Paulo, em Marília. A nossa disciplina, então, ela está estruturada em dois encontros apenas, né? Então, gostaria que vocês tivessem bastante atenção, fizessem todas as suas anotações. Alerto vocês também que já possui um texto, um artigo que discute a relação da ética, vinculado à profissão de contador, está lá no fórum. Então, a partir também, depois dessa aula, na segunda-feira, eu já colocarei outros links vinculando questões a respeito de nossa aula de hoje, pois a nossa prova, então serão duas aulas, duas teleaulas, dois encontros, na semana seguinte já será a prova e o que vai compreender o conteúdo dessa prova. Então, como você já sabe e já receberam o livro de Ética, Política e Sociedade, então leiam o máximo que vocês puderem, façam anotações, conteúdos que nós discutiremos aqui em teleaula e também os links que estarão disponíveis no fórum. Deem uma olhada também nas web aulas, faça as provas virtuais, pois elas fazem parte do conjunto de questões, do conjunto das suas notas. Portanto, para iniciarmos as nossas discussões, vamos ver então os objetivos de nossa disciplina, ver a estrutura e o resumo de nossa aula. Então, nosso primeiro quadro, nós estamos pensar então nos objetivos gerais de nossa disciplina, Ética, Política e Sociedade. Então tem a ideia de propiciar para vocês as condições de refletir sobre a realidade em suas várias esferas, formas e dilemas. Isso é de bastante importância, pois quando nós pensamos os conceitos de ética, os conceitos de moral, a ideia das relações políticas, estão vinculadas, todos esses conceitos são vinculados a momentos e dilemas de nosso cotidiano. Então, as nossas relações sociais, as nossas relações políticas estão referidas às esferas da sociedade, às esferas econômicas, à esfera empresarial, como no espaço também público. Então, discutir, refletir, ter um senso crítico aguçado a respeito desses temas e conceitos nos faz ter uma prática cidadã muito mais autêntica e prática. Outro objetivo da disciplina é proporcionar condições para que vocês possam se construir como sujeitos autônomos. Então, procurar a maioridade intelectual, serem críticos e não apenas reprodutores do que outras pessoas lhe dizem que deve ser feitas. Ter autonomia enquanto sujeito é usar as faculdades da racionalidade, da dúvida e também se utilizar de conceitos e da ciência já proposta e aí tomar as suas decisões e agir. Então, no decorrer da aula, nós voltaremos a essas questões e vocês verão a necessidade e o valor que tem a racionalidade crítica. Outra questão é proporcionar a vocês condições para que possam conhecer as discussões sobre ética, sobre a moral e assim serem capazes de agir, decidir de forma responsável e ética no ambiente social, bem como no ambiente profissional, uma vez que vocês serão futuros contadores, estarão vinculados a um cargo de bastante responsabilidade que vai fazer a relação entre o público e o privado, os cuidados de uma gestão empresarial e também sofrerão inúmeras tentações diante da realidade. Essa disciplina tende então a auxiliá-los a refletir e ter um posicionamento ético, e também respaldado em uma moral
positiva, né? Então, a estrutura da nossa disciplina, ela está vinculada, então, a dois encontros, né? Hoje será, então, a ética e a política, né? No que se refere à política, faremos apenas uma introdução mais geral, trabalhando com 2 autores da filosofia política para auxiliá-los a ter uma reflexão sobre isso. No livro Ética, Política e Sociedade vocês encontrarão mais conteúdos e também terão links para aprofundamento sobre outras filosofias de política, outras discussões, né? A aula que vem será então vinculada à sociologia e sociedade, que será então uma perspectiva mais sociológica dos conceitos e dos teóricos da sociologia para pensar a modernidade, para auxiliar a pensar a sociedade capitalista. Então, nas outras 2 semanas, nós teremos, na verdade será o dia 30, né, porque essa aqui estava vinculada à aula de ontem, então, vinculados nas próximas semanas às provas de primeira e segunda chamada, né? Então, como resumo de nossa aula de hoje, nós veremos então um panorama geral da formação da moral ocidental e uma breve introdução aos conteúdos da política, né? Que temos como objetivo da aula de hoje proporcionar o conhecimento acerca do debate da formação e do ambiente da formação moral e ética do Ocidente. Quando nós estamos falando sobre ética e sobre moral, nós temos uma infinidade de questões, de interpretações acerca destes conceitos, né? O professor Clóvis de Barros Filho, professor da USP, né, da Universidade de São Paulo, em uma palestra, ele disse que nos últimos 30 anos, fala-se sobre ética como nunca na história, né? Dos 30 anos para trás, discutir ética, falar sobre moral, estava referido aos ambientes da filosofia, no ambiente da academia, né, os intelectuais, os professores, os filósofos, o pessoal do direito. Então falava-se muito sobre ética nesses ambientes. Dos últimos 30 anos para cá, o professor Clóvis de Barros chama a atenção a dizer que o conceito, o conteúdo e a palavra ética, ela assume o senso comum, o cotidiano das pessoas. E quando essa palavra ela vai para o cotidiano, ela torna-se ressignificada. As pessoas não vão nos livros de filosofia se debruçar para saber o que exatamente significa ética, né? Então elas ouvem a palavra, faz a sua assimilação e reproduz a partir daquilo que ela produziu como ela se ressignificou. E aí ela tende a se banalizar, né? Um conceito ou uma palavra que torna-se banal, ela perde a sua eficácia de significado. Ela perde o seu conteúdo crítico, ela perde o seu conteúdo, seu conjunto de explicação ou de crítica do conteúdo, do conjunto onde ela se faz presente. Então, veja bem, o que significa banalização? O que significa banalizar? É o perder o sentido. Um bom exemplo é quando você compra um relógio, aqueles cucos, né, que faz aqueles barulhos alto, tic-tac, ou que ele vai soar, né, à medida que vai batendo as horas, ele incomoda, né? Ou você chega numa casa, vai visitar alguém e lá na casa, está lá na parede aqueles relógios grandes, então aqueles sons irão te incomodar, você vai ouvi-los e vai ter a sensibilidade constantemente. À medida que o tempo for passando, que você vai se acostumando com aquele barulho, qual que é a ideia? Aquele som ele vai se banalizando. Chega um momento então que você já não ouve mais o tic-tac nem o barulho do gongo do relógio. Assim também acontece com as palavras e com os conceitos, né? Então, quando a palavra ética, ela
ela vai para o popular, quando as pessoas no seu cotidiano começam a falar, então elas chegam então nesse processo de ressignificação e de banalização, né? Então as pessoas acabam fazendo um uso bastante indiscriminado da palavra, utiliza de várias formas e acaba também ocorrendo da utilização em ambientes equivocados ou de forma equivocada os conteúdos, né? Então, a palavra ética, a palavra moral, ela acabou então tendo vários significados. E também, no campo da filosofia, ela tem a ideia também de uma discussão. Sabemos que as várias correntes, seja na filosofia, seja na ciência, nem sempre elas são unânimes, né? Então, existem os debates. E esses debates também então vão proporcionar novas interpretações, novas formas de pensar e de aplicar a palavra ética, e bem como a palavra moral. Vejamos no quadro, então, alguns exemplos propostos pelo, no próximo slide, por gentileza, o professor Luc Ferry, filósofo francês, né, nesse livro Aprender a Viver, Filosofia para os Novos Tempos, um livro bastante interessante que eu indico a vocês, né? Ele vai dizer, a palavra ética, ela é uma palavra grega que significa o quê? Costumes, né? Enquanto que moral, ela vem do latim, que na sua tradução também significa costumes, né? Então, buscando a etimologia das duas palavras, nós temos ambas como sinônimas, né? Então são palavras sinônimas que significam costumes, costumes de um povo, costumes de uma época. No entanto, né, como nós podemos ver, Kant, um filósofo alemão, vai nos dizer que moral significa um conjunto de princípios gerais, enquanto que a ética é uma aplicação concreta, né? Então nós podemos ver que já existe uma divergência no que tange a compreensão do que seja ética e moral, né? Enquanto o Luc Ferry trabalha então no seu livro essas duas palavras como sinônimos perfeitos, né? Ele vai utilizar ética e moral como sendo a ideia de costumes. Outros filósofos vão designar por moral a teoria dos deveres para com os outros e, enquanto ética, a doutrina da salvação e da sabedoria, né? O que o Luc Ferry está chamando por doutrina da salvação e por que doutrina da salvação está associado à ideia de sabedoria? Luc Ferry, em seu livro, vai chamar a atenção de que o ser humano é o animal, né, é a raça que tem a consciência da sua finitude, né? Todos os seres vivos têm o processo de nascimento e morte, mas as plantas não têm consciência da sua morte, os animais não têm consciência da sua morte, né? Os vegetais não têm consciência da sua morte, mas nós temos. E como que nós damos conta desta compreensão? Nós sabemos que nascemos, temos os nossos processos de vida, com seus dilemas, suas alegrias, vitórias e derrotas, e sabemos que num determinado dia nós deixaremos de existir, né? E isso causa no ser humano uma angústia, causa no ser humano um medo, causa no ser humano uma indisposição, né, quanto aos projetos, quanto à essa vida, essa coisa que é passageira, né? Então tem o seu começo e também sabemos que tem o final. Luc Ferry vai dizer que os seres humanos, então, encontraram nas religiões, encontraram em dogmas religiosos a ideia de salvação, ou seja, a perpetuação da vivência, a perpetuação da vida. E vai encontrar, então, nesses princípios religiosos, a satisfação e a segurança para suprir esses anseios vinculados à morte, né? Aí ele faz a pergunta, mas tem pessoas que são dadas à religião, acreditam nos princípios religiosos, seja eles quais forem, mas outras pessoas não acreditam. Então, como que se dá essa ideia de superar esse medo?
E aí ele vai propor, ele vai dizer, a filosofia ela tem uma perspectiva, uma ação bastante semelhante ao religioso, ou seja, produz no ser humano também respostas que vão eliminar esse medo diante da finitude. Ou seja, vai propor uma atividade racional, vai propor uma forma, uma percepção de vida racional e que vai aplacar esses medos, né? Então vai dar uma nova satisfação ao ser humano. Então, pensar a ética, pensar a moral, para alguns, está vinculado então à ideia de satisfação, à ideia da doutrina da salvação ou da sabedoria, né? Quando nós estamos falando sobre ética, sobre moral, o professor Clóvis de Barros, ele vai chamar a atenção e dizer assim, quando nós temos uma decisão que está precisando de uma posição ética, não são questões banais, né? Nós não precisamos pensar eticamente para decidir se eu devo correr ou se eu devo andar. Isso é uma questão banal. Se eu devo comer arroz e feijão ou se eu devo comer legumes. Isso é uma decisão pessoal e banal, do cotidiano. Não está envolvendo questões éticas, muito menos questões morais, né? Agora, por exemplo, se uma determinada religião ensina que fazer uso de bebida alcoólica é errado, né? É pecado, e chega um momento que eu estou numa mesa com os amigos e devo ou não ingerir a bebida, né? Então está já no campo da moral, está vinculado então a valores morais, né? E o Clóvis vai chamar então, vai dizer que existem alguns usos solenes da palavra ética, né? Vejamos então no quadro que para esses chamados, né, uso solene, ele vai dizer, então, o uso solene da palavra ética, ela está proposta, então, em alguns momentos, para fundamentar decisões importantes da vida das pessoas, né? Eu devo separar da pessoa com quem eu resolvi me relacionar, num namoro, num casamento, sim ou não, por que essa separação, né? Eu devo estar com outra pessoa, mesmo estando envolvida, então são questões importantes, né? Devo negar ou deixar de acreditar em algumas doutrinas que me ensinaram. Então, quando nós pensamos na palavra ética, o Clóvis diz que esse faz parte de um uso solene, ou seja, de momentos importantes de nossas vidas, né? Outro momento que nós utilizamos a ideia de ética é quando nós fazemos, então, uma denúncia do comportamento de outra pessoa. E a ética, então, ela é usada para justificar os nossos desacordos, né? Não significa que eu esteja correto e que o outro esteja errado ou vice-versa, né? Mas sempre temos a predisposição de convocar o princípio ético para justificar a minha posição e denunciar a da outra pessoa. Então, nós fazemos sempre essa utilização. Então, pensando em uso solene, nesses dois momentos propostos pelo professor Clóvis. Mas uma coisa bastante importante que ele vai deixar também, vai nos chamar a atenção, é a ideia de que a ética não é um saber acabado e também não é uma tabela em que se encontram listas de certo e de errado, né? Se a ética ela não é um saber acabado, significa que ela vai se atualizando à medida em que nós necessitamos devido às mudanças na sociedade, devido às mudanças do campo da moral, devido aos problemas que vão surgindo no nosso cotidiano. E ela também não é uma lista que devo ou não fazer, não existe essa lista. Ele vai dizer, o momento que nós utilizamos, caso houvesse uma lista, no minuto seguinte ela já estaria caduca. Por quê? Porque nós somos seres inacabados. E por sermos seres inacabados, nós estamos em constante transformação. Então, as verdades, os princípios morais, o que é moralidade, alguns valores, né? Eles vão se transformando com o tempo. Então, se houvesse uma lista rígida do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é mal,
ela já estaria caduca. Então, a ética vem para nos auxiliar a refletir sobre essas questões. Mas diante dessa pluralidade de possibilidades, né, do que é a ética, do que é a moral, que foi para o senso comum, vai ser ressignificado, os próprios filósofos não encontram um consenso sobre o que seja, afinal de contas, o que se quer dizer com a ética, né? Como você pode, o que você entende por ética e moral? Terão uns minutinhos, né, 2, 3 minutos, converse com se junte com seus colegas, discutam rapidamente e mande para nós, né, faça essa reflexão. Afinal de contas, o que se quer dizer com ética e o que você entende por ética e moral? Responda rapidamente e nós logo voltaremos.
Olá, alunos. Agradeço bastante, né, a participação de todos vocês. A tutora Luciana de Concórdia, né, manda a frase dos alunos, né? Então, moral são os princípios dos costumes e ética é a aplicação destes costumes, né? Quando nós, na verdade, está correto, né? Mas isso fora tratado na frase anterior de Kant, né? Eu gostaria de saber, né, no caso de vocês, esse feedback do que vocês têm do senso comum, do que vocês traz da vivência de vocês, né? Mas, de toda forma, agradeço, né? Cárceres, né, no Mato Grosso, diz assim: ética é o nome dado ao ramo da filosofia e aos assuntos morais, e moral é o conjunto de regras e valores e costumes. Ética também seria o modo de ser do caráter, né? Então vejamos que as ideias vinculadas então entre ética e moral, elas estão sempre em conjunto, né? Sempre está referido a uma a outra, né? Não é possível pensar em ética sem nós pensarmos em moral. Uma das coisas bastante interessantes que nós devemos ter em mente é que a discussão sobre ética, a utilização da ética para pensar a moralidade ou para refletir sobre as morais, né, não deve ser deve ser visto como um aspecto de prisão ou aprisionamento, né? Muito pelo contrário. A prática da ética, a vivência ética é a liberdade, é viver de forma livre a partir das nossas racionalidades, né? Agradeço a contribuição de todos vocês. Vi que tinha uma discussão, que um determinado polo estava discutindo a respeito da política, né? Então, como sabemos, é um momento bastante singular de nossa história, em que as pessoas no seu cotidiano estão falando sobre os processos de corrupção vinculados aos à política, né? A política institucionalizada, né? A localidade é Breves, né? Se eu não me engano é Pará, né? Os alunos estão discutindo sobre a política brasileira no momento. Podemos enquadrar em falta de ética e moral os escândalos apresentados na mídia. Isso é verdade, né? Nós temos a tendência de enquadrar, de pensar e de julgar como antiéticas, como imorais, a prática da corrupção, pois de fato é. Né? Pois, de fato, são práticas e atitudes que têm consequências na vida de outras pessoas. São práticas e consequências que, ao atrapalhar outras pessoas, busca-se a lucratividade, busca-se as coisas positivas para si, ou seja, uma prática egoísta, né? Mas nós fazemos sempre a prática de pensar como antiético, como imoral, como corrupto, os políticos, né? Essas pessoas que têm tetos de vidro, que muitos desses políticos, de fato, estão praticando erros, né? Muitos deles estão praticando roubos, como já se tem comprovado, como se tem denunciado nos últimos anos cada vez mais, né? Então nós temos uma mediatização e uma apresentação maior dos processos de corrupção, né? Nós sabemos que a corrupção ela está estruturada no Brasil, né? E não significa que hoje é mais corrupto do que o ontem. Significa que hoje nós temos mais informação, a mídia, a internet tem uma velocidade muito maior de informação. Então, por isso nós temos a sensação de que existe mais corrupção na atualidade. Ocorre que os processos de corrupção não estão vinculados, não são algo somente do campo da política institucional, né? Nós vamos ver um vídeo rápido, um vídeo curto, chamado A Lei da Corrupção. Esse vídeo vai fazer a gente repensar esses processos, essas ideias de que a corrupção está somente nessa esfera chamada política, né? Mas nós sabemos que a política verdadeira ela não é somente institucional, mas ela está nas práticas cotidianas, em toda a ação de todos os cidadãos em uma sociedade, ela é uma prática política, seja de forma positiva, seja negativa, seja para influenciar determinados grupos ou não, né? Mas
toda e qualquer ação, mesmo aqueles que se dizem apolíticos ou neutros, estão participando da política, né? E aí existe um problema, porque daí quando a pessoa não tem uma prática consciente de política, ele se apresenta como neutro, como apolítico, né? Ele está refém das situações e dos grupos de maior poder político. E aí não tem como reclamar, né? Pois ele está racionalmente tentando se isentar de toda a prática, né? Mas vejamos rapidamente o vídeo e logo nós voltaremos com as discussões. Qual é a lei da corrupção? Ganhar, vencer a qualquer preço. Não importa se o outro vai se dar mal. O importante é se dar bem. Furar fila, lucrar no troco, sair sem pagar a conta, falsificar as notas da escola, até mesmo contar umas mentirinhas. Afinal de contas, o único ser humano com sentimentos e ideias que merecem ser respeitadas é você. Na real, você é a única pessoa que existe no mundo. Quanto vale a sua consciência? Normalmente, quando as pessoas cometem atos que vão contra aquilo que elas acreditam e agridem os outros gratuitamente, elas perdem o sono. Mas isso é apenas o começo. Quando você trai a sua consciência, acaba ficando com vergonha de si mesmo, além de se sentir sem graça na frente dos seus amigos e acabar se fechando em um mundo solitário e egoísta. Uma bola de neve. Pequenas pisadas na bola um dia podem se transformar em grandes problemas para você e até se transformarem em desvio de caráter. Quando esse dia chega, você perde a confiança dos seus amigos e das pessoas mais próximas. Ninguém mais se relaciona com você por amizade, apenas por interesse. O problema é que chega um dia em que ser seu amigo não importa mais e você não pode mais contar com ninguém. O problema é bem maior. Você deve estar se perguntando, em um país tão corrupto, onde muitas vezes milhões de reais vão parar na conta de gente corrupta, por que dar bola para detalhes tão pequenos da minha vida, que muitas vezes nem são tão ruins assim? Opa! A corrupção existe em muitos níveis, e em nenhum deles ela é boa. Nem nos governos, nem nas empresas, nem nas escolas. E muito menos no seu dia a dia. Ser honesto é a única maneira de dizer não à corrupção sem ser hipócrita. Tá na sua. O Brasil é um dos países campeões em corrupção. É responsabilidade de todos os brasileiros mudarem esta situação. E é você e cada um de nós quem tem que fazer a coisa certa. Você já sabe o que fazer. Pense. Reflita. Quais são as suas atitudes? Elas são importantes de verdade? Lembre-se, a sociedade muda quando os indivíduos que vivem nela mudam. Então, gostaram da reflexão crítica que o vídeo apresenta para todos nós, né? Como eu havia dito, pensar em processos de corrupção não devemos ver somente nas esferas macro, nas esferas maiores da sociedade. Devemos ver principalmente nas microações, né? Nas microrelações, nas atividades em que eu desempenho em sociedade, né? Muitas vezes nós julgamos o outro, reclamamos a falta de ética do outro, mas essa reflexão crítica não atinge as minhas próprias ações, né? Copiar trabalho de outras pessoas, se apropriar de conteúdos intelectuais, né? Copiar da internet artigos e colocar seu nome, ou seja, a ideia de plágio, colar na prova, não cumprir as regras mais básicas das relações sociais, furar fila, enfim, são pequenas coisas que nos coloca também numa situação de corrupção e que nós não
não fazemos essa reflexão crítica, né? Não devolver algum troco que algum mercado ou localidade deveria te dar, a gente não devolve, né? Então não trocar mais. Então são pequenas coisas chamadas jeitinho brasileiro, nos coloca como espertos, mas essa esperteza, ela na verdade, ela vem mascarar corrupção, né? E não existe maior ou menor, existem corrupções, existe falta de ética, existe processos de imoralidade. Então, esses conteúdos, essas discussões filosóficas devem nos remeter a esse tipo de análise, né? As análises tanto de nível macrosocial quanto de microsocial, quanto das micro-relações que nós vivenciamos, né? Vejamos o nosso primeiro filósofo, né, Sócrates, que vai nos auxiliar então a começar a pensar sobre a ética e também sobre moral, né? Sócrates nasceu em 469 e morreu em 369 a.C., né? E diz a pergunta, né? Por que Sócrates foi morto, né? Sócrates foi acusado e foi condenado por causa dessas acusações. E por causa dessa condenação, qual foi a condenação dele? Tomar um veneno e morrer, né? Então ele mesmo tinha que pegar o copinho lá com o veneno, chamado cicuta, ingerir e acabou morrendo, né? Então, o que aconteceu? Quando Sócrates esteve os livros de história da filosofia vão nos ensinar, Sócrates foi procurar o oráculo de Delfos para fazer a pergunta: quem era o homem mais sábio daquele momento? O oráculo disse que ele era o homem mais sábio, né? E Sócrates então questionou, falou: não, eu não sou o homem mais sábio, né? E isso provocou nele uma necessidade de pensar e repensar, pois Sócrates tinha consciência da sua ignorância, né? Ele disse assim: a única coisa que eu sei é que nada sei, né? Então, ele não poderia ser o homem mais inteligente daquele ambiente. E por causa disso, Sócrates sai às ruas com seus discípulos ou em momentos também sozinho e vai questionar as pessoas, desde o carroceiro, passando pelo sapateiro, vai passando por outros moradores, né? Então, desde pessoas do senso comum, quanto pessoas que se diziam intelectuais. E fazendo perguntas, Sócrates colocava essas pessoas em xeque, porque pessoas que se achavam super inteligentes chegava a tomar consciência da sua ignorância. E isso provocou nessas pessoas a raiva, provocou ira, né? Provocou ódio, e as pessoas então acusaram o Sócrates de que estavam então desonrando os deuses, né? Porque ele estava questionando o panteão dos gregos, porque Sócrates questionava, ele fazia perguntas. Ora, se os deuses são isso que os mitos estão dizendo, né, então por que tal situação não se resolve? Ele põe em xeque, do ponto de vista da racionalidade, a mitologia grega. Então, como os gregos estavam odiando, estavam nervosos com a situação do Sócrates, eles apontaram então essa primeira acusação: Sócrates não honra os deuses. A segunda: ele está corrompendo a juventude. Mas por que ele estava corrompendo a juventude? Porque Sócrates estimulava a juventude a questionar e a perguntar sobre as relações que eles viviam, sobre os mitos também, né, sobre os valores que lá eram pregados, eram vivenciados. Então, ele estava estimulando a racionalidade e o senso crítico nessa juventude. Então, eles diziam, né, Sócrates está corrompendo a nossa juventude. Quem frequenta, né, ambientes religiosos sabe que quando determinado grupo de pessoas ou um indivíduo começa a questionar o que o líder religioso está dizendo, ele é tido como alguém sectário, ele é tido como alguém que está atrapalhando, né? Alguém que simplesmente faz perguntas inconvenientes, né? E a outra acusação a Sócrates dizia que ele desprezava as leis, né? Então, Sócrates ele foi acusado de
imoralidade. Agora, por que Sócrates foi acusado de imoral? Né? Sócrates era um filósofo, um homem muito inteligente, um homem muito sábio, em que o próprio oráculo dizia que ele era o mais inteligente. Por que ele foi acusado, então, de imoralidade? Porque Sócrates, ele vai, então, questionar, colocar em xeque a racionalidade e a veracidade dos princípios morais vivenciados pelos gregos. Então nós podemos pensar, o que é a moral? O que são princípios morais? O que é a moral? Vejamos no quadro, então, o que nós podemos entender por moral, né? A moral está relacionada, então, às normas de um determinado grupo social, aos valores, aos comportamentos e aos costumes. Podemos dizer, então, que moral é o conjunto de valores criados, é o conjunto de valores vivenciados e aceitos por determinada comunidade social e referida ao seu tempo sócio-histórico, né? Entender que os princípios morais, eles estão referidos ao seu tempo sócio-histórico, nos auxilia a pensar que princípios morais não são eternos, que princípios morais não são imutáveis, muito pelo contrário. Os princípios morais e a moralidade está referida ao tempo e ao espaço, isto é, a determinados grupos sociais, a determinadas culturas têm princípios morais diferentes. Significa dizer também que o valor moral, ele muda com o passar do tempo, ele muda no decorrer da história, né? Então isso nos auxilia a pensar e a repensar princípios que são impostos sobre a nossa sociedade, que foram produzidos, foram pensados, criados e não foram atualizados. Este é o problema. Nós temos que repensar, não é abandonar o princípio moral, mas nós precisamos o quê? Atualizar estes mesmos princípios, né? O professor Mário Sérgio Cortella, professor de Filosofia e Ética da PUC de São Paulo, ele vai dar uma explicação, uma boa exemplificação disso que estou dizendo, ou seja, da falta de atualização de um princípio moral. Ele diz, né, que lá nos 10 mandamentos da Bíblia cristã está escrito que o homem não deve cobiçar a mulher do próximo. É um princípio comum e conhecido de todos. Mas ele vai chamar a atenção para o ambiente em que se foi escrito esse princípio, não cobiçar a mulher do próximo. Significa dizer, naquele momento, naquele contexto, que o não cobiçar a mulher do próximo não estava vinculado a uma ideia de traição ou de uma relação conjugal, mas é porque as mulheres naquele período, para aquele povo, era tido como uma propriedade, ela pertencia ao homem, né? Então, as pessoas não deveriam cobiçar a mulher do próximo, não deveriam cobiçar a ovelha do próximo, não deveriam cobiçar as terras do próximo, não deveriam cobiçar os animais do próximo, porque isso faz parte, então, da propriedade daquele homem. Então, significa dizer que um princípio moral de não cobiça, naquele período, estava na relação, então, de propriedade. Com o passar do tempo, nós atualizamos, né, este princípio e entendemos muito tranquilamente que não cobiçar a mulher do próximo está, então, dentro do campo da moral e da relação afetiva. Então, o homem não deve cobiçar a mulher do próximo porque é um ato de traição aos sentimentos de amor entre o casal, né? Então, houve uma atualização no período histórico. Porém, o professor Cortella vai chamar a atenção que este princípio ele deve ser atualizado para a contemporaneidade, né? Uma vez que as relações homoafetivas estão muito mais publicizadas e as pessoas estão vivendo suas relações homoafetivas de forma pública e consciente, né? Não que em outro momento da história, sempre houve, em todo o processo da história, na Grécia Antiga havia então também as relações homoafetivas, mas hoje existem então as lutas
pela constituição familiar dos homossexuais, homens e mulheres, a constituição de direitos para para a adoção de crianças, né? Então, esse princípio, esse valor moral, ele precisa ser atualizado. Então, o professor Cortella diz, hoje deveria ser pensado assim, não cobiçar a mulher do próximo, não cobiçar a mulher da próxima, não cobiçar o homem do próximo, né? Porque existe, então, uma relação plural, uma relação diferenciada do que fora no passado. Então veja que não é abrir mão do princípio moral ou da moralidade, mas precisamos fazer questionamentos para atualizar estes princípios morais. E aí nós podemos pensar, qual é a diferença então de moral, imoral e amoral, né? Como nós vimos, a moralidade é um princípio, um conjunto de princípios de valores do que a sociedade vivencia e reproduz. A pessoa imoral, com I, ela é alguém ou um determinado grupo que vai divergir desse conjunto de princípios morais. E aí ele pode praticar algo mal, ou seja, não são práticas boas, ele está sendo imoral, mas ele pode estar sendo ético e ao mesmo tempo imoral. Como nós podemos perceber na história, né, os grandes líderes, eles foram imorais. Por quê? Porque eles foram além do princípio moral daquela sociedade. Né? Utilizando novamente um exemplo da religiosidade cristã, a pessoa de Jesus ele foi imoral para os padrões dos judeus de sua época. Então ele foi além do que os judeus diziam, ele contradisse alguns princípios que os judeus ensinavam. Mas por que ele fazia isso? Simplesmente porque ele era rebelde? Não, porque ele visava a ética, ele visava o bem das outras pessoas. Né? O mais importante é o bem-estar das pessoas e não o princípio religioso, e não o princípio moral constituído e cristalizado sem uma atualização. Né? Então a imoralidade está nesse campo de não cumprir os valores e não vivenciar os valores de um determinado grupo. Existe uma pessoa neutra no campo do valor? As pessoas elas não têm moralidade, elas são amorais? Nós podemos pensar em pouquíssimos exemplos de amoralidade, né? Então podemos colocar as crianças, que ainda não têm cognição para decidir entre o certo e errado, o bom e o mal. Pessoas que nascem com deficiências cognitivas, que não têm um desenvolvimento e também não têm o senso de julgamento entre certo e errado, entre o bom e o mal, bem como também idosos que já estão numa fase da sua vida em que a cognição deixa também de atuar de forma racional. Então significa dizer que somente pessoas que não têm a sua cognição coerente, correta, não conseguem julgar entre certo e errado, bem e mal, elas estão no campo da neutralidade moral. Né? Fora isso, todos nós temos uma moral, ou praticamos de forma imoral, né? Ou então simplesmente reproduzimos os valores que somos vivenciados. A Capanema pergunta assim, né? Gostaríamos de saber a diferença entre moral e bons costumes. Moral, como eu disse, são princípios de valores, né? Valores construídos que tende-se à ideia, então, que são bons costumes. Por quê? Porque a ideia de moral, a ideia de ética, ela é para uma boa organização e um bom convívio com as pessoas. O problema quando nós pensamos nos bons costumes, a ideia de bons costumes, via de regra, ela vem para contrapor ideais que são diferentes dos meus. Então, em nome dos bons costumes, eu excluo aquele que é diferente. Eu não aceito aquele que tem uma prática diferente da minha. Né? Como um exemplo, voltando, e é importante sedimentar isso, porque são temas do nosso cotidiano, né? São temas éticos, são temas morais que nós precisamos debater. Por exemplo, a ideia do direito da mulher abortar, né? Do aborto, ou o direito dos homossexuais serem compreendidos como família, o direito da mulher ter o mesmo salário que os homens.
né? Então são princípios que, em nome de uma boa moral, de bons costumes, nós rejeitamos essas pessoas. E a pergunta que eu lhe faço esses são bons costumes para quem? Né? Então, quando nós pensamos em moral e bons costumes, nós temos que perguntar, esses bons costumes são bons para quem? Muitas das vezes, de fato, ele auxilia nas boas relações, mas muitas das vezes ele é utilizado para defender o que eu acredito e excluir aquilo que é diferente de mim. E aí eu não ajo com alteridade, eu desrespeito o direito da outra pessoa ser o que ela deseja ser. A alteridade é um conceito da antropologia que nos auxilia a refletir sobre a convivência e a boa convivência com aqueles que são diferentes de mim, diferentes dos meus princípios, diferentes da minha religião, né? Se nós pensarmos, por exemplo, a religião cristã e a religião afro-brasileira do candomblé, os cristãos provavelmente vão dizer os praticantes de candomblé não praticam os bons costumes nossos. E as pessoas de candomblé também podem olhar para os cristãos e dizer, não praticam os bons costumes nossos. Então precisamos repensar e questionar esses bons costumes. E é exatamente isso, quando nós questionamos, nós estamos praticando a ética. Então vejamos isso no próximo quadro, esse exemplo, né? Sócrates, o que ele questionou? Né? O que ele procurou fundamentar racionalmente? Procurou fundamentar a validade, né? Então ele fez tudo isso em cima da moral que os gregos viviam. Ele questionou a moral vivenciada pelos gregos, ele procurou fundamentar racionalmente a validade da moral vivenciada, e por isso que ele foi considerado como imoral e foi condenado à morte, né? Então veja que o slide está dizendo, né? Isso é ser ético, é questionar, é refletir, é perguntar, é duvidar e procurar racionalmente respostas das validades dos princípios morais, né? Então veja lá, a investigação dos princípios dos quais dependem os nossos costumes, os nossos valores e as nossas normas, a nossa moral. Então nós entendemos a moral a partir dessa pergunta, né? Como temos de viver? Né? A diferença entre ética e moral, né? Como temos de viver? Isso está no campo da moral. Por que como nós temos de viver? Porque temos de viver de forma boa, de forma agradável, com outras pessoas que convivem com a gente, convivem conosco e são diferentes de nós, têm princípios diferentes dos nossos, né? E a ética fica vinculada então a essa outra pergunta, por que temos de viver, né? Por que temos de viver segundo este ou aquele modo de viver? Isso está vinculado à ética. Então, Sócrates vai fazer essas questões, vai duvidar, vai questionar, vai tentar pensar racionalmente e por isso ele está sendo ético. Então, quando nós pensamos os nossos problemas morais da contemporaneidade, que são problemas morais diferentes dos nossos, e começamos a questioná-los, isto nos torna ético, né? Então, é o campo de reflexão, é a atividade de questionamento, né? Sócrates, para fazer todo este processo de reflexão, ele vai estar fundamentado a partir de um método, né? O método socrático. E para chegar no método socrático, então ele falo em seguida, né? Então a máxima socrática, né? Ele vai dizer: conhece-te a ti mesmo e versus o esquecimento de si, né? Essa máxima, né? A máxima socrática, conhece-te a ti mesmo. O que o Sócrates está chamando a atenção? Está chamando a atenção para o fato de que o processo de racionalidade, as críticas, a validade desses valores, a validade do que nós convivemos e vivenciamos em sociedade, deve estar vinculados à minha prática como um conjunto social, mas também deve estar referido a minhas práticas pessoais e individuais. Aquilo que nós estávamos falando logo lá no momento do vídeo.
significa colocar em xeque também as minhas práticas, eu devo me conhecer. Né? Sócrates disse, eu não sou inteligente, eu não sou o homem mais sábio, porque a única coisa que eu sei é que nada sei. Ou seja, ele sabe o limite da sua racionalidade, o limite do seu conhecimento. Algumas pessoas se colocam como super inteligentes, ou seja, elas se compreendem muito mais inteligentes do que elas realmente são. E aí entra a arrogância, entra a ignorância, a partir de si próprio. E quando nós não temos o conhecimento de nós mesmos, nós caímos no erro. Nós praticamos aquilo que não queríamos que os outros praticassem conosco. E quando nós nos damos conta, nós já estamos imersos nos problemas, né? Então, por quê? Porque eu não tenho consciência da quantidade de mal que eu posso produzir. Eu não considero a minha maldade e nem a minha bondade. Eu não considero, eu não conheço aquilo que está dentro de mim, ou seja, eu não autoconheço, né? Então, por isso que ele vai dizer, o conhecimento, conhece-te a ti mesmo, né? A verdade está dentro de você, procure a sua verdade dentro de você, e aí você vai conviver de forma mais ética e referido, então, repensando os princípios morais, né? Então, nós precisamos compreender os valores, as nossas virtudes e os nossos vícios, para que no momento que nós tenhamos compreensão dos nossos vícios e das nossas virtudes, nós vamos ter então autonomia. A máxima socrática então chama a atenção de nós para a ideia de autonomia de nós, indivíduos, né, de pessoas, né? E como eu disse, o método socrático está vinculado então a dois modos, a partir da ironia e a partir da maiêutica. A ironia está vinculado, então, à tentativa de Sócrates desconstruir a ideia dos seus oponentes, né? Por que ela é uma ironia? Alguém apresentava para ele uma tese, uma verdade. Sócrates sabia que aquilo lá não era correto, mas ele fazia perguntas bastante simplórias no começo, se apresentava como desconhecer do assunto e deixava a pessoa falando. E ele ia fazendo pergunta, e a pessoa ia falando, e ele ia aumentando o grau das perguntas, até o momento que ele fazia uma pergunta fundamental, uma pergunta-chave, e deixava a pessoa em maus lençóis, porque colocava a pessoa no seu devido lugar e mostrava para ela que ela não era, que ela estava sendo apenas arrogante, ou seja, mostrava a ignorância para ela, né? Isso causava um grande problema entre a relação de Sócrates com os seus contemporâneos, né? E a maiêutica, a palavra maiêutica significa dar à luz, né, fazer parto. A história conta que a mãe de Sócrates, ela era uma parteira, e Sócrates dizia, né, que a minha arte é dar à luz a novos conhecimentos, dar à luz a verdade. E como que era o processo da maiêutica? Também por perguntas. Mas agora, ao invés de tentar encurralar o seu oponente, ele praticava perguntas com os seus subordinados, com os seus alunos, e fazia então com que, a partir das perguntas, chegasse a novos conhecimentos, né? O nosso próximo filósofo, Aristóteles, vai então nos auxiliar a pensar a ética e a moral de outra forma, né? Então vejamos no quadro que Aristóteles ele tem uma indagação, né? Na verdade, os filósofos gregos eles sempre buscavam, né, essa ideia da finalidade, da teleologia. Já ouviram falar essa palavra? Teleologia vem de telos, de finalidade, ou seja, qual é a finalidade última que buscam os homens? Qual é a finalidade do meu nascimento? Por que se perguntasse no período grego, por que eu, Edson Elias, eu nasci para ser professor? Então, a minha finalidade é aquilo que dá a natureza das coisas. Enquanto que os filósofos pré-socráticos estavam preocupados com a natureza, estavam preocupados com o cosmos, estavam preocupados com os planetas, os Sócrates, Aristóteles e demais filósofos vão superar essa primeira forma de pensar filosófica e vão se propor a pensar
os homens, as relações humanas, aquilo que nós construímos a partir das nossas práticas, vivências, culturas e relações sociais, né? Então Sócrates pergunta, qual é o fim último que buscam os homens? E ele vai dizer, a felicidade. Felicidade em grego chama-se eudaimonia, né? Que significa o bom demônio, ou seja, a ideia de demônio para os gregos é bastante diferente para os cristãos no futuro, né? Depois, 5 séculos depois, que para eles, então, era a ideia de felicidade. E a felicidade, então, ela não vai se reduzir ao prazer, muito menos à honra e menos ainda a acúmulo de riqueza, porque essas coisas são passageiras e não produzem, então, a eudaimonia de Aristóteles, né? Então ele vai dizer, o bem supremo consiste naquilo que lhe é peculiar. Que é peculiar a quem? Ao homem, né? Então a busca desse bem supremo está vinculada então à ideia de uma ética, de uma prática moral correta. E qual que é a obra que é peculiar? A obra peculiar do homem é a obra da razão e a atividade da alma segundo a razão, né? Então veja que ele não desconsidera a ideia da alma, não desconsidera as paixões, os nossos sentimentos, mas ambos devem estar fundamentados na razão. A razão que deve determinar as nossas práticas. É a razão que vai auxiliar cada um de nós a viver de maneira ética, a viver de maneira moral, ou seja, o bem supremo, né? O sumo bem. E quando nós temos essa relação entre razão, paixão, nós entramos então em algo fundamental para Aristóteles, que é a ideia de virtude e vício. Virtude enquanto controle das paixões pela razão e o vício é a submissão a essas paixões. Pessoas então que são impulsivas, que vivem, que são ativas a partir do seu ódio, do seu amor, que não pensam, não medem consequência por causa dos seus sentimentos, então elas estão numa qualidade de vício, elas são submissas às paixões. A ideia de homem virtuoso, então, para Aristóteles, significa que ele é senhor de si. E o homem vicioso, ao contrário, ele é escravo, ou seja, ele é escravo da sua natureza. Enquanto o homem virtuoso, ele usa as faculdades da razão para vivenciar de forma ética, moral e viver de forma do bem, né? Do bem para si e bem para as outras pessoas. E o que significa, então, uma vivência viciosa, né? Viver no vício, né? O vício para Aristóteles, ele pode ser compreendido então como uma falta ou como um excesso. Os dois extremos são perigosos. O homem virtuoso é aquele que consegue equilibrar, né? Não estar nem no vício e nem no excesso dos valores e dos sentimentos. Veja, por exemplo, né, a ideia de coragem. A coragem é uma virtude. O vício seria, então, uma falta, que é a covardia. E o excesso, a temeridade, ou seja, ser destemido, não ter medo de nada e colocar sua vida em risco, né? Então tem uma lista completa e outras tantas, né? Essa lista é só um exemplo que a professora Marilena Chauí nos oferece no seu livro, O Convite à Filosofia, né? No próximo quadro, vocês vão ver, então, um fragmento do Aristóteles, que vai dizer, né? A excelência da ética não é apenas teórica. Né? Aristóteles não está chamando para teoria, né? Então, viver de forma excelente eticamente, mas fruto também do hábito. Né? É o hábito que vai nos auxiliar a viver a excelência ética. Né? Diz lá, o meio termo não é a média, é a superação dos extremos entre o excesso e a falta. Né? E Aristóteles ainda vai dizer, você é o que você é o que você repetidamente faz. Excelência não é um evento, é um hábito. Então, as nossas práticas cotidianas, os nossos valores morais, o questionamento racional desses valores, no primeiro momento podem parecer difíceis, impossíveis de viver, né, refletir de outra forma, mas o Aristóteles está dizendo que à medida que nós criamos o hábito, assim como estudar, né? Estudar no primeiro momento é bastante sacrificioso,
pesaroso, é difícil ler, é difícil entender vários conceitos, várias filosofias, né? Ouvir isso de primeiro momento é bastante pesado, mas à medida que você vai se dedicando, vai criando o hábito da leitura, o hábito do estudar, o hábito também de praticar o bem, nós conseguimos então uma nova prática vivencial. Isso nos prova novamente que nós somos seres mutáveis e que as nossas práticas podem melhorar, podem piorar. Significa dizer, como o próprio Cortella nos ensina, né? Nós não somos seres acabados, nós somos seres em constante processo, em constante desenvolvimento. E se nós temos consciência que nós não somos seres acabados, nós não praticamos a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu sou sempre assim e vou morrer assim. Nós podemos, então, viver de forma diferente e melhor, né? E, fundamentalmente, para vocês, né, que serão futuros profissionais, que estarão vinculados ao controle, ao equilíbrio de uma empresa, serão assediados constantemente por vários setores, por várias pessoas, para praticar as coisas erradas, praticar aquilo que a moral não estabelece, ou seja, favorecer uns em detrimento de outro, fraudar documentos para favorecer algumas pessoas, né? Então, os valores éticos, os valores morais na futura profissão de vocês vai ser de fundamental importância. Mas retomemos a ideia então de equilíbrio que Aristóteles nos diz, né? Não deixarmos aos excessos, né? Ele não nega as paixões, não nega os sentimentos. O que ele vai nos ensinar é não nos deixar ser escravos dos nossos sentimentos, mas equilibrar com a razão esse momento. E terá um vídeo agora, né, em que um praticante de Tai Chi Chuan, ele é muito concentrado e por causa do excesso de sua concentração vai ter uma consequência. Logo nós voltamos para continuar a discussão.
Espero que tenha gostado do vídeo, né? É bastante lúdico e nos auxilia, então, a refletir sobre a proposta aristotélica de uma prática virtuosa, né? Em que nós não deixamos de vivenciar as nossas paixões, não existe uma ausência de paixões, mas precisamos equilibrar por meio da racionalidade, né? Então, quando nós estamos pensando, discutindo, refletindo sobre a ideia de ética, né, nós podemos então considerar que, devido ao fato de vivermos de forma interdependente, nós nos relacionamos, né, vivemos com outras pessoas, isso nos exige uma prática ética. Se nós vivêssemos em uma floresta, em um deserto, em qualquer lugar, isoladamente, as discussões éticas, as discussões morais não fariam sentido. Mas elas fazem sentido por quê? Porque nós convivemos com outras pessoas, né? Então, ao fato disso, nós devemos perguntar, né? Como viver com o outro? Que regras devemos adotar? Como nos comportar de modo útil, de modo digno e de maneira justa nas nossas relações com as outras pessoas. Enquanto um princípio moral diz respeito àquilo que eu acredito que eu devo fazer o bem, a ética, ela vem então na atividade prática sempre referida a outras pessoas. Então, como eu disse lá no comecinho, né, tomando o exemplo da figura histórica ou da figura bíblica, Jesus, ele foi imoral porque ele subverteu princípios da moralidade dos judeus daquele período. Por outro lado, ele foi extremamente ético porque ele agiu em prol de outras pessoas, né? Então, essa ideia de ética e moral, ela vai nos auxiliar, então, a sermos pessoas melhores, a sermos pessoas reflexivas, pessoas racionais, que tomamos as nossas decisões não pelas paixões, não pela ganância, não pela raiva, nem pelo amor, né? Seja ele a pessoas ou a dinheiro, né? Mas nós agimos fundamentados na razão. A razão é a nossa base que vai nos auxiliar, então, a agir de forma correta. Vejamos, então, no quadro uma espécie de conclusão dessa ideia de ética. As discussões sobre ética não são conhecimentos acabados, antes são renovados a cada momento sócio-histórico. Podemos considerar que a moral é um conjunto de regras, normas e valores, e que a ética é um conjunto de princípios que norteiam as três grandes questões de nossa vida. Quero, eu devo e eu posso, né? O Cortella, ele em um determinado programa, um determinado vídeo, ele vai dizer, né? Nem tudo que eu quero, eu devo. Nem tudo que eu devo, eu posso. Nem tudo que eu posso, eu quero, né? Então nós vemos que são perguntas fundamentais que estão relacionadas então aos valores, a princípios éticos, e questionar esses princípios é viver de forma ética, né? E Paulo, né, o apóstolo cristão, vai dizer, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém, né? Então isso nos ensina que a moral, que a ética é a excelência da liberdade, não a excelência da prisão, como alguns pensam. Mas Kant vai nos chamar a atenção disso, né? Pensar em moral, pensar em ética é exercer a liberdade, porque no momento que eu estou refletindo, que eu estou usando da minha faculdade racional, eu tenho a possibilidade de agir de forma humana, de forma baseado na minha vontade e não escravo das minhas paixões, né? Então, esse conjunto sobre ética e moral, e agora, já no nosso próximo final da aula, tratar de questões da filosofia política, né, que depois eu colocarei outros links para que vocês se aprofundem, né? Então, trabalharemos apenas com dois filósofos, agora para pensar
a ideia de filosofia política, Maquiavel e Thomas Hobbes, né? Maquiavel, ele nasceu em 1469 e morreu em 1527, então vivendo no século XVI. Maquiavel, então, está vinculado a essa ideia de realismo político, né? Maquiavel é o filósofo que vai dar a transição, e as filosofias da política moderna vão se fundamentar em Maquiavel para pensar as novas formas do poder, né? Antes de Maquiavel, a relação entre igreja e Estado eram unidas, né? Os princípios religiosos estavam imbricados com os desejos e os desmandos dos reis no período feudal. Agora Maquiavel vai tratar então da política e vai escrever o seu livro para o príncipe, né? Da família de Médici, e vai ensiná-lo os princípios políticos. E ele está fundamentado, então, no chamado realismo político, que diz assim: tratar as coisas como elas realmente são, tratar de fatos e não de ideias, do que efetivamente acontece e não do dever ser, ou seja, daquilo que deveria ser lá no futuro. Uma doutrina que pretende opor-se ao idealismo e ao chamado normativismo, né? Significa dizer, então, que Maquiavel ele não está fazendo proposições de um Estado, de uma teoria de como o príncipe deveria se comportar, porque são questões ideais e são questões melhores. Pelo contrário, ele faz uma análise da história, verifica como os príncipes já praticaram, os erros e os acertos. Então, na base dos fatos e não de ideias, ele vai escrever o Príncipe, né, de Maquiavel. Então, trata dessas coisas, e ele é julgado de forma errada por muitas pessoas ao dizerem que ele é imoral, que ele foi um crápula, porque ele ensina que a política não tem princípios morais. Mas o que ele está fazendo? Maquiavel está contrapondo a ideia da religião influenciando na política, onde havia muitos processos de corrupção. Então ele dizia, o princípio moral religioso é do âmbito de foro íntimo e lados religiosos. O campo moral e as práticas do poder, da política, do príncipe, né? E nós devemos nunca nos esquecer que ele está falando lá no século XVI, lá na transição do período feudal, onde as coisas aconteciam na base da espada e do sangue, né? As práticas políticas de poder é outra. A moral da política é uma e a moral da igreja, da religião, é outra. Raymond Aron, filósofo e sociólogo francês, vai dizer sobre Maquiavel, né? Eu vou ler um trecho para vocês. Maquiavel, como todo homem bem-nascido, prefere a liberdade e odeia o despotismo, mas ele tem a experiência tanto da história como da ação. Conhece a marcha das coisas humanas, a inconstância das massas, a fragilidade do Estado. Sem ilusões nem preconceitos, observa os diversos tipos de estados, classifica-os por gêneros e estabelece as leis desse estado, né? Não leis morais, mas leis científicas, segundo as quais cada principado deve ser conquistado e governado, né? Então, por que o Aron está dizendo isso? Está nos chamando a atenção de que Maquiavel foi um homem do seu tempo, refletia sobre as questões do seu momento e estava fundamentado, então, no que nós podemos chamar de uma antropologia negativa. Vejamos o que significa uma antropologia negativa neste quadro, né? Aqui está um exemplo de um fragmento do livro Príncipe, escrito por Maquiavel. Um senhor prudente não pode nem deve guardar a sua palavra, quando isso seja prejudicial aos seus interesses e quando desaparecerem as causas que o levaram a empenhá-la. Se todos os homens fossem bons, este preceito seria mau. Mas, porque são maus e não observariam a sua fé, a teu respeito, não há razão para que a cumpra para com eles.
Maquiavel está chamando a atenção para o fato de que as pessoas não são fiéis, não são boas por natureza, e o príncipe, para se manter no poder ou para conquistar o poder, precisa então saber medir o momento entre ser bom ou o momento ser mal. Ele deve parecer ser bom a todos, e deve ser bom também, ele vai dizer, mas quando necessário, quando as circunstâncias exigirem, ele precisa praticar o mal. E aí, por isso que ele vai dizer que não pode, o poder político não pode ser o poder, não pode estar na moral religiosa, porque em alguns momentos ele precisa mandar matar, mandar guerrear. E aí o princípio moral religioso vai de contraponto, vai de contramão, e ele poderia perder então o reinado, né? Vejamos no próximo slide, então, o que é o bom governante? O bom governante é aquele que consegue tomar e manter o poder, não é mas ele toma e mantém o poder, né? Então, o bom governante é aquele que está no poder e que manda. Então, esse é o grande objetivo, né? Aí ele vai dizer, o bom governante, ele deve ser como uma raposa e como um leão. Já eu volto nessa analogia. Mas primeiro nós devemos pensar que para ser governante, ser bom governante, o príncipe tem que ter flexibilidade, porque as circunstâncias pedem posições diferenciadas, né? Essa flexibilidade, então, precisa estar respaldado em escolhas boas, escolhas más, ser duro em muitos momentos, ser justo, né? E para ser justo precisa praticar, às vezes, algo que no cotidiano, na vida, não é visto como boa, né? A vida é feita de virtude e fortuna. É um princípio do livro também de Maquiavel. O que é a fortuna lá para o século XVI, lá no contexto italiano de Maquiavel? A fortuna é como se fosse uma deusa que cuida dos homens que possuem virtude. Virtude é a faculdade dos príncipes, dos reis, daqueles que conseguem a vitória na guerra ou nos seus empreendimentos, né? A virtude, então, é a mesma ideia de que há a virtude, como se fosse a virilidade, né? Então, os homens com muita virilidade, essa deusa, então, olharia para ele e daria, então, a vitória para essa pessoa, né? E a ideia, então, de raposa e o leão, ele vai dizer, a lei, ela é uma atividade dos homens, é um método de luta que os homens utilizam, mas nem sempre a lei ela é benéfica, ela consegue alcançar esses mecanismos, né? Então é preciso que o príncipe utilize da força do leão, da agilidade do leão e também utilize da astúcia da raposa. Cícero, né, um moralista romano, dizia que os homens nunca podem se aproximar, ser parecidos com os animais. Então Cícero condenava. Maquiavel, ele vai valorizar isso, ele vai dizer, as leis nem sempre funcionam. Já uma vez que elas não funcionam, então vocês, príncipes, devem agir de forma bruta, forte, na hora que necessário, mas também vocês precisam agir como uma raposa, ou seja, ter astúcia, né? Então, Maquiavel está chamando a atenção, ensinando esses príncipes, né? Vejamos o nosso próximo quadro, né, que a grande frase que todo mundo gosta de dizer para justificar o que quer fazer, né? Vamos dizer, os fins justificam os meios, né? Maquiavel tem um fim. Qual que é o fim para escrever o Príncipe e a atividade política de Maquiavel? A unificação da Itália. A Itália estava fragmentada e ele queria a unificação e precisava de um príncipe, de uma liderança forte que desse condições da unificação. E aí vai a pergunta que nós devemos fazer, né? São quaisquer meios para atingir esse fim? Aí Maquiavel nos auxilia. Somente aqueles que as circunstâncias pedem, né? Então, pensando em Maquiavel, pensando nessa frase que os fins justificam os meios, as circunstâncias vão pedir os meios necessários para se atingir o poder e a manutenção da unificação da Itália, né? Então ele vai dizer lá, não há garantias de sucesso, mas há um aumento das chances desse príncipe. O outro autor, que nós podemos pensar ele rapidamente, temos quanto tempo?
5 minutos. Thomas Hobbes, né? Thomas Hobbes está dentro do contratualismo. Contratualista é a filosofia que parte do princípio de que o Estado foi organizado a partir de um acordo entre os homens. Não um acordo formal, mas um consenso, né? A preocupação não é oferecer uma origem histórica e geográfica, mas a construção racional do contrato social, isto é, da construção da ideia de Estado-nação. A criação do Estado-nação nasce, então, início do século da modernidade, ou seja, século XV, século XVI, e esses filósofos, né, depois Locke, Rousseau, Maquiavel e tantos outros vão pensar filosoficamente essa constituição e a organização do Estado Nacional. O que é importante pensar de Hobbes? Hobbes vai dizer, ele vai construir mentalmente uma hipótese, o estado de natureza. Os homens, antes da construção do Estado-nação, eles viviam no chamado estado de natureza, onde havia uma liberdade extremada, onde as pessoas viviam de forma a cumprir tudo o que queriam. O direito natural oferecia grandes probabilidades de ação. Mas digamos que eu queira um objeto e a pessoa que está do meu lado também queira o mesmo objeto, cada um vai lutar para a aquisição. Uma vez que existem liberdades exageradas e não existe alguém que julgue quem tem direito ou não, chega às vias da briga, do conflito e da morte. Então Hobbes vai dizer que no estado de natureza o homem é lobo do homem, todos são contra todos, então vive-se num chamado estado de guerra. O constante estado de guerra causa insegurança às pessoas, ninguém consegue sobreviver. Então, a ideia da criação de um Estado é para a proteção da vida, é para a manutenção da liberdade e para a garantia de direitos, né? Então, Thomas Hobbes vai dizer, os homens racionalmente entregam a sua liberdade total, entregam os seus direitos a um ente, a um ser, que ele vai chamar de Leviatã, ou seja, o Estado é um ente criado, construído pelos homens, e quando ele constrói esse novo ente, este ente é o que vai julgar as ações dos homens. Então vejamos um exemplo. Quando alguém rouba um objeto que eu acho que é meu, que eu digo que é meu, que pertence a mim, eu não vou agir com as minhas próprias mãos. Eu procuro, então, um agente do Estado, a polícia vai lá e cumpre com o dever e garante o meu direito de propriedade, né? Então, quando Hobbes está chamando a atenção para a criação do Estado, está vinculado, então, a essa distinção entre o homem no estado de natureza e o homem no estado civil. O homem no estado civil tem proteção do Estado, tem suas liberdades garantidas porque o Estado, esse ente, vai auxiliar as pessoas e também vai garantir os direitos de todos os cidadãos, né? Então, como nós podemos ver no quadro, a ideia de que o Estado, né, o Estado-nação, esse ente, ele proporciona ordem social, direitos individuais, direitos de propriedade, direitos do homem, né, e do cidadão. Ele é um soberano, ou seja, é ele quem determina, é ele quem manda e nós nos submetemos a esse soberano. Ele é artificial, porque ele é uma construção da razão dos homens em sociedade. Ele é indivisível, né? Nesse primeiro momento, ele é que determina o direito, é ele que determina o julgamento, é ele que cria leis, né? E o Hobbes, então, vai utilizar uma figura bíblica também, chamada Leviatã, para simbolizá-lo. Esta é a capa do primeiro livro do Hobbes, lá no século XVI, né? O que é a ideia, né? Então, uma localidade, aqui embaixo um vilarejo, em que o povo, né, e a igreja estão submissos ao grande Leviatã. E como é construído esse Leviatã? Pelas pessoas, né? Então, provavelmente vocês não conseguirão ver agora, mas procurem na internet a imagem do Leviatã, é como se fosse um grande, um ente construído pelos vários cidadãos, pelas pessoas, né? Então, o corpo dele é produzido, então, pelas pessoas de uma determinada sociedade. Esta é a ideia principal do Leviatã, do Thomas Hobbes.
Teríamos então um vídeo, né, para fechar essa disciplina, que é muito importante, é uma discussão, um diálogo do Leandro Carnal, um professor de História da Unicamp, junto com outro economista, e eles vão discutir a ideia de corrupção na contemporaneidade. Então é um vídeo curto, nós não conseguiremos assistir agora, mas procure na biblioteca virtual ou no conjunto dos meus trabalhos e tente repensar todo o conjunto dessa aula, e até o próximo sábado. Muito obrigado pela atenção de todos.